Salve, pessoas! Tudo certo? Caramba, fazia tempo, hein? Fiquei um bom tempo sem publicar aqui no canal, peço perdão a quem apreciava, a quem aprecia o meu conteúdo. O último vídeo que eu publiquei foi na Arena, né, Grêmio e Cruzeiro. Antes disso eu já estava publicando menos vídeos do que o usual, então peço perdão aí para quem acompanha, mas estou aqui hoje de volta para mostrar que eu não desisti do canal, que eu tô vivo ainda, e para falar um pouco com você sobre essa partida entre Inter de Milão e Manchester City que aconteceu ontem, a final da Champions League tão aguardada. Para quem acompanha o futebol e entende, já deve ter reparado, sim, eu tô com a camisa da Inter de Milão, mas calma, não sai do vídeo se tu gosta do Manchester City, eu imploro, porque eu vou analisar a partida pelos dois lados, vou entender o que tem de beleza nesse Manchester City e não vou deixar de entender o que tem de belo nesse time da Inter de Milão também. Mas é que realmente não tem como evitar, não vou esconder aqui o meu lado nesse caso, porque simplesmente não é necessário. Eu sou Inter de Milão, eu amo a Internazionale desde muito pequeno, desde os meus 8, 9 anos já ganhava a camisa da Inter de Milão, amava usar e amava acompanhar esse time que era tão bonito e que hoje continua sendo e que continua fazendo história, fazendo uma partida tão bela contra um time tão forte, tão revolucionário, talvez, como é esse Manchester City. Nunca tentei esconder isso, nunca vou tentar esconder esse amor que eu tenho pela Inter de Milão, e também é verdade que em Manchester eu sempre fui mais o United. Desde pequeno, assistindo o vídeo do Rooney no YouTube, aqueles highlights, sabe, os melhores momentos, as grandes habilidades que o Rooney tinha, eu acho que é um dos jogadores que eu mais gosto de todos da história do futebol. O Rooney é um dos que eu mais amo, tem um lugar separado no meu coração, então especialmente por ele, também pelo Cristiano Ronaldo, claro, que foi do United no início da carreira. Eu sou mais United, sempre tive desgosto pelo City, e ainda hoje assistindo esse time que tem tanta beleza, que tem tanta estratégia, força, coesão, que é uma coisa que é difícil de tu encontrar em qualquer outro time do futebol atualmente, é difícil pra mim de ver beleza, sabe? É difícil, não consigo gostar, mas vamos lá, vem comigo. Pois é, pessoal, acabou o meme. Não existe mais, Manchester City é campeão da Champions League depois de tanto tempo. Depois de muito trabalho, depois de muito tempo, depois de muito investimento, depois de muita evolução ao longo de todos esses últimos anos que o Manchester City teve. Muito com dinheiro, é verdade, muito com o fundo da Arábia Saudita, mas com muitas coisas que dinheiro não compra. Que a gente pode ver no PSG que dinheiro não compra, que a gente pode ver, sei lá, se tu vai colocar em cenário brasileiro, no Vasco, que é SAF agora, que o dinheiro não compra. Dinheiro não é tudo, mas o Manchester City, hoje, depois de tempo, é muita coisa. É muita coisa e olha que essa final não ilustra tudo, não ilustra em sua totalidade o que o Manchester City é. E de qualquer forma não poderia fazer, porque um jogo só é impossível resumir uma temporada e é impossível resumir a obra de arte de Pep Guardiola, de Kevin De Bruyne, de todo esse elenco sensacional que o Manchester City construiu. É impossível resumir. E pode ter ficado barato esse 1-0, muita gente falando que talvez não tenha sido um título merecido, porque foi uma partida parelha. E não se esperava uma partida parelha, se esperava um 3-0 do Manchester City, um 4-0, uma partida fácil e controlada, e não foi o que aconteceu. Subestimaram a Inter, né? O placar final foi de uma vitória magra e tem quem atribua, pessoas que parecidas comigo não gostam do City, que possam atribuir isso a uma incapacidade do City de ser forte em momentos decisivos. É forte na Premier League ao longo de toda a temporada, consegue resultados impressionantes, mas em momentos decisivos que daí não seria tudo que pode ser. Mas eu acho que se isso foi em algum momento, hoje não é mais. A gente esquece que se está falando de Champions League, porque quando você tem o Manchester City que joga contra o Leipzig e coloca 7-0, a gente vulgariza a situação. Mas se na Libertadores, aqui na América do Sul, a gente fala que não existe jogo fácil, que todo jogo pode ter qualquer resultado para qualquer lado, Champions League muito menos. E é inadequado ver essa final desvinculando ela de seu contexto e do que ocorreu antes dela. E juntando tudo isso, esse passado e esse presente, e já vendo um pouco do futuro desse City, o que a gente tem no momento é uma tríplice coroa. Uma tríplice coroa que coloca o Manchester City na história do futebol eternamente. Que ganha a FA Cup em cima do seu rival Manchester United de forma muito forte e com personalidade, que vence a Premier League em cima de um Arsenal extraordinário, extraordinário, diferencial dos outros anos, um Arsenal que não se esperava, que joga uma bola que surpreende a qualquer um que gosta do bom futebol
e o Manchester City consegue ultrapassar e consegue outra Premier League para o seu arsenal de títulos, e agora uma Champions League em cima da Inter de Milão. 3 títulos numa temporada só. É espetacular. É uma tríplice coroa para um grupo que merece ser coroado, para um grupo que merece olhar para trás e ter orgulho do que construiu nessa temporada com muito suor, com muita dedicação, com muito futebol, especialmente. É uma coroa para Ederson, para Ake, Akanji, John Stones, Rúben Dias, Rodri, Gundogan, Jack Grealish, Kevin De Bruyne e Haaland. Pelo amor de Deus, que elenco! É complicado sonhar com esse elenco sendo derrubado um dia, ainda mais nessa semifinal, em que vai lá jogar no Santiago Bernabéu e consegue sair com um empate para cima do Real Madrid. Leva eles para o Etihad e dá um baile de futebol no maior clube do futebol de toda a sua história. 4-0 no Real Madrid. Eu acho que alguns têm dificuldade de perceber o quão isso é. Para mim, isso é uma virada de chave. Para mim, isso é uma nova fase. Para mim, o futebol entra em outro momento a partir do momento em que Manchester City ganha do Real Madrid de 4-0 em uma plena semifinal de Champions League. Merecimento não pode ser discutido aqui. E à frente de todos esses nomes que eu mencionei aqui, disputando a mesma taça, o mesmo título, a mesma glória, tu tem um elenco ao comando de Simone Inzaghi com Onaná, Acerbi, Bastoni, Darmian, um meio de campo com Çalhanoğlu, Brozovic, Barella, Di Marco, Dumfries, Lautaro Martinez e Dzeko no ataque. Existe um contraste muito grande, é impossível ignorar isso, mas que grande partida fez a Inter de Milão. Tirando o time que é o Manchester City da sua zona de conforto, botando eles para trabalhar, para pensar, para ficar tenso numa final que se esperava um 4-0, uma goleada, uma tranquilidade que não existiu. Eu não conseguia ver Simone Inzaghi batendo o Pepe Guardiola, é difícil de imaginar, acho que poucas pessoas conseguiam ver isso, mas é um trabalho que merece ser aplaudido, porque com o elenco de Simone Inzaghi, esse elenco da Inter de Milão, tendo uma final de Champions League contra o Manchester City, o trabalho que foi feito é impressionante. É impressionante como a Inter se impôs, soube aproveitar os espaços, soube ser ofensiva para cima de uma zaga de Rúben Dias e John Stones, jogadores espetaculares, sabe, que são muito difíceis de ser ultrapassados, e a Inter quase chegou lá. Quase chegou lá. Ficou com esse amargo na boca, esse amargo de que dava, sabe? Dava para ter tido uma sorte a mais, dava para ter conseguido levar para os pênaltis, para prorrogação, alguma coisa assim, e dessa vez não foi. Mas foi imensa a Inter. E é esse amargo que me fez chorar com a derrota. Fiquei emocionado com a Inter e fiquei triste depois, é lógico, mas o futebol é assim. Venceu quem tinha que vencer. Venceu quem mereceu a taça, quem era mais forte, e foi justo. Eu vou ficando por aqui, não te esquece de te inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, compartilha ele também se puder para me dar apoio nesse trabalho e quem sabe eu não volto a postar aqui com mais frequência. Por hoje era isso, até mais, tchau, tchau.